Então, nós vamos fazer uma pequena leitura aí para esse breve devocional também, no livro de Gênesis, capítulo 39, e o versículo 1. José foi levado ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Eu quero comentar um pouco mais com os irmãos a respeito desse texto, mas eu acho muito interessante algumas frases que repete nesse texto. Primeiro nós vamos pensar um pouquinho sobre esse José do Egito, que nós chamamos. Ele passou a ser uma pessoa odiada dos seus irmãos e depois foi jogado dentro de uma cisterna. Depois ele foi vendido por chamamos assim, de uma caravana, e ele então foi levado a um país que não era dele, ou seja, o Egito. Mas uma frase que sempre repete nesse texto é: o Senhor era com José. Os irmãos podem perceber que, de vez em quando, daqui para frente, nesse capítulo 39 em diante, aparece essa frase: o Senhor era com José. O Senhor era com José diante de Potifar. O Senhor era com José quando ele foi preso, depois no texto aqui seguindo, quando ele foi preso, lá também aparece essa frase: o Senhor era com José, e assim por diante essa frase aparece. Isso mostra que mesmo estando em situação difícil, nós podemos ter a companhia de Deus, e isso é importante. O Senhor estar conosco, como ele estava com José. Mas uma outra coisa que eu gostei muito meditando nesse texto, quando ele vai falando a respeito de José, no versículo 3 do capítulo 39 de Gênesis, ele diz: vendo Potifar que o Senhor era com José. Então nós temos, às vezes nos nossos dias você ouve as pessoas: o Senhor é comigo. Você pode sentir firmeza porque o Senhor é comigo. Você pode confiar porque o Senhor é comigo. Interessante que não foi José que falou que o Senhor era com ele, mas vendo o seu senhor, vendo Potifar, que o Senhor era com ele. Ele era com José. Não foi José que se adiantou e começou a falar, a se propagar e dizer que Deus era com ele. Mas o próprio Senhor, o próprio Potifar, viu que Deus era com José. Isso é importante, porque nossos dias, às vezes, tem muita gente se adiantando e dizendo: o Senhor é comigo, o Senhor me usa, Deus está comigo. Mas não é muito bem isso que às vezes a gente percebe, não é isso que a gente vê, né? Agora, quando realmente o Senhor está com a pessoa, isso é notório, é visto. Então nós vemos essa frase aí. E o texto segue, e ele é um assunto muito conhecido nosso. É interessante que o Potifar, ele confiou tudo às mãos de José. E José podia usar de tudo ali, menos a esposa de Potifar, que ele não devia tocar nela. E justamente aí é que deu problema, né? Porque a palavra de Deus, ela nos diz que
que José, ele achou mercê perante, verso 4, logou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, ele passou as mãos tudo o que tinha. Irmãos, nós vamos pensando sobre José, e a gente vai pensando quanta responsabilidade foi dada a esse jovem. Ele era bem jovem. A palavra de Deus nos mostra ali que antes dele ser vendido, ele tinha 17 anos. E quando ele foi para ali, então ele tinha mais ou menos essa idade, um pouquinho mais. E ele chegando ali, ele não tinha medo de assumir responsabilidade. Logo ele assumiu a responsabilidade de ser mordomo ali da casa do Potifar, e de repente, esse Potifar ele confiava tanto em José, que ele não sabia mais nada a não ser o pão que vinha sobre a mesa dele. Veja que confiança esse Potifar tinha em José. Eu quero dizer para todos nós, para você jovem, para todos nós, para você, às vezes tem um trabalho muito assim, que exige confiança da nossa parte, quando, igual muitas irmãs trabalham na casa de pessoas, fica o dia inteiro sozinha, e os patrões têm aquela confiança na gente. Isso é uma responsabilidade muito grande quando as pessoas elas confiam na gente, quando elas depositam essa confiança em nós. Nós temos a nossa responsabilidade é maior ainda. As pessoas confiam em nós e nós não devemos decepcioná-las. E foi isso que aconteceu com José. Então, aí no mesmo capítulo 39, e o versículo 7, ele diz: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Nós temos aqui, irmãos, um ataque direto. Não houve rodeio, não teve aquele negócio de sinal primeiro, igual muitas vezes as pessoas fazem, um recadinho, alguma coisa. Não, foi um ataque direto dessa mulher em cima desse José. E o versículo 8 diz: ele, porém, recusou esse ataque dessa mulher. E disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe o que há na sua casa, e tudo que ele tem me passou em minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa se vedou senão a ti, porque és sua mulher. Então, nenhuma coisa mais ele me vedou aqui. Eu posso fazer o que eu quiser nessa casa, eu posso agir da forma que eu quiser. Agora, na sua mulher, na mulher de Potifar, José disse: não posso tocar. E ele tinha essa confiança do seu Senhor, e ele não decepcionou. Você já teve também, às vezes numa empresa, você já trabalhou em algum lugar, que as pessoas depositou toda a confiança em você e você decepcionou? Será que nós já passamos por isso? Já decepcionamos alguém? Já causamos uma grande decepção em pessoas que confiam em nós, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos? Sabe? Quando as pessoas confiam na gente, nós precisamos dar a resposta à altura e não decepcionar as pessoas a quem depositam confiança em nós. A gente precisa cuidar disso, valorizar essas coisas. E é isso que José fez. Ele não decepcionou o teu Senhor. E então ele respondeu isso para essa mulher. José tinha tudo para ser tentado, e umas coisas me chamam a atenção na vida dele. Ele cresceu muito rápido ali, ganhou a confiança do seu Senhor. Diz a palavra de Deus que ele era uma pessoa de aparência, que ele era uma pessoa de estatura,
Então nós podemos dizer que José era um rapaz, ele era bonito, né? O cara chamava atenção, o cara, se eu fosse hoje, as meninas iam dizer, mas ele é um gato, ele é um galã, né? Pelas características que o Senhor traz a respeito de José. E essa mulher coloca os olhos nele e ela ataca ele diretamente, sem rodeio, deita-te comigo. E ele recusou deitar com ela. Versículo 10, falando ela a José todos os dias. Irmãos, a tentação aqui, esse ataque dessa mulher, não durou um dia. Eu tentei, ele recusou, vou largar ele para lá. Não, todos os dias. Veja a palavra, veja a expressão, todos os dias. E não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa e para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou ele pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então o que nós temos aqui? Mais um ataque direto. Essa mulher atacou ele, pulou nele. Ele chegou, acredito que pela manhã, para fazer o serviço da casa, ela novamente, deita-te comigo. E uma coisa interessante que não tinha ninguém em casa. Diz a palavra de Deus que os de casa não se achavam presente. O cenário estava pronto, estava tudo preparado. Mas mesmo assim, José correu. José saiu dali, largou a roupa nas mãos dela, que foi um trunfo para ela. Nós não vamos continuar no texto agora, eu já estou encerrando, mas aquelas vestes mais tarde tornou-se um trunfo nas mãos dessa mulher perversa, que estava prejudicando José, atacando José, querendo prejudicar a vida dele, se deitando com ele. Imagina se ele tivesse feito isso. Para nós que conhecemos o que aconteceu depois na vida de José, mas ele se manteve fiel, manteve firme, deixou as vestes ali, saiu para fora e ela ficou com aquelas vestes nas mãos dele. Vale a pena ser fiel. Irmãos, o momento mais perigoso da tentação na nossa vida é quando nós estamos sozinhos. Cuidado quando você está sozinho. Cuidado quando nós estamos sozinhos. Às vezes nós achamos, não, é no meio da multidão, é no meio das grandes massas que nós somos tentados. Não. Pode ser, mas a maioria das tentações nós sofremos sozinhos. E ali, sozinhos, naquele ambiente solitário, é que nós vamos mostrar quem nós somos. Somos fiéis ao Senhor, fiéis a todo custo, mesmo que pagamos caro, que temos que pagar caro, estamos ali, somos fiéis ao Senhor, fiel à nossa esposa, fiel ao nosso marido, fiel aos nossos filhos. E por que não dizer à igreja, né? Porque uma pessoa, quando ele trai a confiança desse segmento todo que eu segui aqui, ele trai também a igreja que confia nele. Tem que pensar nisso, vamos pensar nisso. Que Deus nos abençoe e que esse exemplo de José sirva para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Aquele abraço e até a próxima.